Em sessão plenária na manhã desta quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram embargos de declaração apresentados pela defesa do senador licenciado Ivo Cassol, condenado por fraudes em licitações. O entendimento é de que não cabe mais recurso contra a condenação do parlamentar. A maioria dos ministros do Supremo rejeitou 2 embargos de declaração em ação penal. Um deles é contra a condenação do senador Ivo Cassol do Partido Progressista por crimes previstos na Lei de Licitações. As irregularidades foram cometidas quando Cassol era governador do estado de Rondônia, entre 1998 e 2002. Ele alegou prescrição da pena de 4 anos de detenção e pediu revisão da multa imposta. Pretende o embargante, em verdade, rediscutir matéria já debatida nos autos, a fim de obter o rejulgamento da causa e ainda protelar o trânsito em julgado da condenação. Não merece acolhimento os embargos de declaração que, a pretexto de buscar sanar omissões e contradições da decisão embargada, traduzem, na verdade, o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento. Também foram rejeitados embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. A decisão do Supremo de 2011 declarou inconstitucional o dispositivo de lei de Minas Gerais que alterou o regimento de custas do Estado. O dispositivo determinava a destinação dos valores pagos por processos de casamento a juízes de paz. Os juízes de paz não podem perceber a qualquer título custas ou participação em processo. Eu estou apenas conhecendo para dar esclarecimento, dizendo que a declaração de inconstitucionalidade não afeta as hipóteses em que os juízes de paz tenham exercido suas atribuições sob a vigência até 26 de maio de 2011, data da publicação no DJ da decisão de declaração de inconstitucionalidade. O ministro Gilmar Mendes também foi relator de ação direta de inconstitucionalidade. O pedido foi ajuizado pelo Partido dos Trabalhadores e questiona a lei do Distrito Federal, que aumenta de 6% para 11% a alíquota de contribuição previdenciária de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas dos poderes distritais. Por maioria, a ação foi julgada improcedente. O relator rejeitou o argumento do PT de que a lei tem caráter confiscatório do tributo. Eu entendo que a ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista que o aumento da alíquota realizado pela lei complementar não viola o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, constante do artigo 40 da Constituição, bem como não configura confisco. Quem está aqui para comentar a sessão de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Já estivemos juntos agora há pouco no plenário e agora vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Rafaela? Boa tarde, Gisele. A gente está se encontrando aqui, né? Isso, e nós continuamos. Boa tarde. Gisele, como vimos agora e acompanhamos na sessão plenária, na verdade foi uma sucessão de embargos que foram apresentados, até com aquela que o brinco chamando de sopa de letrinhas, embargos de declaração nos embargos, ainda nos segundos embargos e terceiros embargos. Houve um destaque nesse sentido, inclusive pela decisão do plenário, exatamente no sentido de que não cabe mais recurso nessa condenação, que vez por outra vem ao plenário, do ex-governador Ivo Cassol. Sim, Cadu, o que acontece? Quando se tem um julgamento, né, no Supremo Tribunal Federal exercendo a sua competência a sua competência privativa nos julgamentos das ações penais, ou seja, em determinados casos, ações penais se iniciam aqui no Supremo Tribunal Federal, não tem os demais recursos que nós teríamos em outras instâncias. Então, normalmente, para se atacar a decisão, já que ela já é uma decisão colegiada, o que se tem é a propositura dos embargos de declaração para suprir qualquer tipo de omissão, obscuridade ou contradição. Nesse caso em especial, nessa ação penal 565, como você mesmo mencionou, foram diversos os embargos de declaração que foram opostos. Inclusive, na sessão de julgamento de hoje, nós tivemos embargos de declaração, em outros embargos de declaração na ação penal 565. E foram embargos de declaração apresentados por todos os que foram condenados nessa ação penal. Em relação ao senador Ivo Cassol, nós tivemos, licenciado, né, nós tivemos exatamente a rejeição desses embargos, não só no caso dele, mas também no caso do outro sentenciado, que é no caso do Salomão. Houve também a análise
exatamente dessa rejeição dos embargos apresentados, até porque não ficou considerada essa questão da prescrição. Eles estavam reivindicando um marco interruptivo específico para a prescrição e o Supremo Tribunal Federal acabou rejeitando nessa parte os embargos. Houve apenas a procedência dos embargos em relação a um erro material. Foi um erro de artigo no acórdão e aí os ministros deram provimento parcial ao embargo só para corrigir esse erro. Agora, Gisele, a gente também teve agora de manhã um caso em que o Supremo definiu o marco temporal para a prescrição, né? Quais são os fundamentos principais? O que vai mudar agora em relação a esse marco? Rafaela, nesses embargos que foram apresentados, o que o Supremo declarou é que a contagem para a prescrição da pretensão executória, ou seja, o Estado, ele tem um prazo para poder executar aquela pena de determinados condenados. E esses prazos eles vão variar em razão da pena, em razão da sentença que foi dada. Tem uma série de questões que devem ser avaliadas que estão no Código Penal. Nesses casos em especial, ou seja, para a pretensão executória, ou seja, para executar a pena, o que os ministros acabaram prevalecendo foi que a data da sentença, ou seja, da sessão de julgamento que acabou culminando com a condenação dos acusados, é um marco interruptivo da prescrição, ou seja, ela deve ser considerada como marco interruptivo e não a data da publicação do acórdão. O único ministro que votou de forma divergente foi o ministro Marco Aurélio. Ele entende que o que interrompe a prescrição é a data da publicação do acórdão e não a data da sessão de julgamento, mas ele ficou vencido nesse caso. Lembrando que esta foi a sessão da manhã do plenário do Supremo Tribunal Federal.